Então, o meu trabalho, titulado Vazio que dá Espaço, Abordagem e Compreensão dos Vazios Urbanos em Cachoeira do Sul, é uma leitura desses espaços na cidade de Cachoeira do Sul e que a gente desenvolveu através de algumas metodologias e uma análise teórico-conceitual também. Então, o trabalho está dividido em abordagem da pesquisa, justificativa, os objetivos. Depois vou apresentar um pouco do referencial teórico que eu utilizei para chegar às conclusões e os resultados esperados, os processos metodológicos que foram utilizados e, por fim, os resultados. Então, começando, a gente tem essa questão da abordagem e do tema da pesquisa, que são os vazios urbanos. Então, a gente trata aqui esses espaços como elementos relevantes no cenário urbano também, e que, na maioria das vezes, traz um contexto negativo, não produtivo, e a intenção aqui é investigar esses espaços, a existência desses espaços em Cachoeira do Sul, tanto pela importância que eles têm, quanto pela diversidade que eles se apresentam na cidade, que vão desde vazios edificados até grandes áreas esvaziadas ou terrenos vacantes. Para isso, a gente definiu 3 recortes, que seriam um recorte temático, que é esse universo conceitual dos vazios urbanos e espaços subutilizados, um recorte físico, que é a cidade de Cachoeira do Sul, e um recorte temporal, que é uma análise desses espaços na contemporaneidade, como se encontram hoje em dia, mas mesmo assim trazendo a abordagem de aspectos históricos e acontecimentos históricos para que a gente conseguisse entender a forma, esse estado como eles se apresentam hoje em dia. Então, as questões de pesquisa aqui seriam: por que existem tantos vazios na cidade de Cachoeira do Sul? Quais as categorias de vazios urbanos existem em Cachoeira do Sul e qual é o nível de impacto que esses espaços geram em seu entorno? Como a população percebe e valora esses espaços? E quais áreas possuem maior potencial para a reabilitação dos vazios urbanos? Como justificativa, a gente traz essa grande presença e diversidade de vazios, tanto edificados como não edificados na cidade, assim como as grandes áreas que eles ocupam e a importância, tanto histórica como simbólica, que esses espaços também representam para a cidade. Assim como uma representação das décadas de grande expansão tanto urbana quanto econômica, tanto do declínio também como do declínio econômico que a cidade sofreu e que vem passando nos últimos anos. Então, como objetivos, a gente tem a realização desse levantamento dos vazios urbanos em Cachoeira, tanto os edificados quanto os livros de edificação, para elaborar um estudo e uma análise dessas condições atuais desses espaços. Como objetivos específicos, a gente tem a identificação, especificação e caracterização desses espaços, isso através de um mapeamento de geoprocessamento e tipificação através dos estudos de referenciais teóricos. Também uma análise da espacialidade desses espaços para identificar esses padrões de dispersão, de espacialidade desses vazios e também identificar os locais onde existe a maior incidência do fenômeno, maior concentração. Assim, a gente consegue identificar os focos onde esses espaços estão ocorrendo. E também elaborar recomendações de reabilitação para essas tipologias. Então, a gente tem 6 fases na pesquisa, que seria a conceituação, que é essa parte mais teórica, onde a gente busca entrar mais a fundo nesse conceito dos vazios urbanos, os recortes temáticos, as definições das categorias de análise, uma composição da base de dados também, a espacialização desses vazios através de mapas e as definições desses padrões e vazios potenciais. Então, a gente entra aqui no referencial teórico, primeiro trazendo uma abordagem das transformações dos espaços urbanos, que são os efeitos que antecedem a formação dos vazios urbanos. Então, a gente tem como marco a Revolução Industrial, pois antes dela
essas mudanças nas cidades, elas ocorriam de forma orgânica, mais natural. Mas a partir da Revolução Industrial, essas mudanças começam a ser progressivas e irreversíveis, o que começa a trazer para as cidades esse processo de obsolescência e mecanização da evolução das cidades. Então, essas transformações marcam tanto as épocas e o tempo que elas acontecem, e com a modernização da Revolução Industrial, esse marco também começa a trazer os vazios urbanos como espaços, como elementos no cenário urbano também. Então, aqui tem um esqueminha que mostra uma evolução temporal dessas transformações através da visão de uma autora, que fala sobre essas mudanças estruturais que antecedem a formação dos vazios urbanos, muitas vezes associadas às grandes obras das grandes cidades europeias, para que a estrutura urbana comportasse um novo estilo de vida. Então, a formação desses vazios, que não eram vazios urbanos como a gente tem hoje em dia. E Paris foi a cidade que marcou ainda mais esses processos de transformação, mas depois outras cidades no mundo inteiro, tanto aqui na América Latina, com Rio de Janeiro e Buenos Aires, também começaram a passar por esses processos de transformação e adequação e, posteriormente, a formação desses espaços vazios. Então, nos anos 70, a gente tem a adequação para as cidades ainda para uma realidade rodoviária também, onde os carros começam a ter protagonismo. Depois, nos anos 70, a gente tem o primeiro declínio econômico industrial. Então, aí já começam a acontecer os acúmulos de imóveis abandonados e parques industriais. E nos anos 80 e 90, os vazios urbanos começam a ser estudados e passam a fazer parte desses estudos como um problema urbano também. Agora, na contemporaneidade, a partir dos anos 2000, já começam a ser estudadas e elaboradas diretrizes, projetos de reabilitação, inclusive em grandes cidades que já funcionam e têm casos de sucesso. Também passando por esse processo de transformações, a gente pode falar sobre essas mudanças na paisagem pós-industrial. Então, no passado, esses espaços eram, na literatura, são considerados buracos negros, porque eles não eram estudados nem reconhecidos. Então, a partir do momento que eles começam a ser estudados, começam a ser passados a ser chamados de vazios urbanos ou outras nomenclaturas. Então, aqui a gente tem algumas fases que também relacionam com mudanças estruturais no mundo inteiro, que inicialmente eram mudanças emergenciais, onde as cidades passaram a ter que se adequar às estruturas que haviam ficado abandonadas de tempos passados. Posteriormente, mudanças mais drásticas, pois essas grandes parques industriais, além de estarem obsoletos, também representavam risco para a população. Posteriormente, também mudanças estruturais nessas cidades, também influenciadas pelo pensamento ecológico, que ganhou muita força como uma forma de preservação do meio ambiente. E, por fim, a gente tem a integração desses espaços com a tecnologia e a inovação também, que é o que vem ocorrendo nos dias de hoje. Posteriormente, a gente pode também analisar os fenômenos urbanos e a morfologia da cidade, porque essas transformações também têm impacto na morfologia da cidade. Então, um primeiro fenômeno que a gente traz é o encolhimento urbano, que é o urban shrinkage, que tem como consequências as cidades em encolhimento, que são as shrinking cities. Esse termo traz uma análise de cidades que estão apresentando um declínio demográfico e recesso econômico também. Então, esses processos, além de influenciarem nessa desurbanização, também geram um declínio de áreas que eram fundamentais anteriormente, áreas centrais, e também evidenciam essas áreas que precisam de regeneração. Então, aqui a gente associa a industrialização à urbanização e a desindustrialização à desurbanização. Então,
essas questões estão mais relacionadas a uma recessão demográfica do que em questões morfológicas. Mas, mesmo assim, é pertinente o estudo do fenômeno porque ele também tem impactos na forma como a cidade se transforma. Então, depois a gente traz os conceitos de urban sprawl e suburbanização, que também relaciona esse processo de recessão demográfica com dispersão urbana. Então, ao mesmo tempo que a cidade tem uma queda no aumento da população, ela tem uma expansão urbana e dispersão urbana acontecendo de uma mesma forma. Então, além desse fenômeno, também a gente pode trazer o fenômeno da cidade perfurada, que se relaciona com os vazios urbanos e que traz uma análise morfológica desses espaços como perfurações das cidades, que seriam esses espaços vazios. Através daí, a gente fez uma análise trazendo um modelo morfológico funcional que o Amorim Filho estipulou e que é uma forma de analisar cidades médias brasileiras que mostra esses processos de suburbanização e espraiamento urbano. Então, através desse modelo, a gente consegue dividir a cidade em uma estrutura polinuclear e também evidenciar esses tecidos que foram sendo criados através dessas formações e nos processos de urbanização e expansão da cidade. Também a gente consegue apontar as áreas suburbanas, assim como as periferias e os núcleos centrais que vão sendo formados através dessa expansão. Aqui a gente traz o modelo, então a gente consegue identificar, esse é um modelo morfológico para cidades médias, então é um estudo que traz características que são comuns à grande maioria dessas cidades, que seria uma zona central definida, que seria um núcleo inicial de formação, geralmente onde se encontra a maior parte do patrimônio da cidade, uma zona pericentral, que circunda essa zona central, que é organizada e ainda apresenta uma estrutura, uma zona periférica, que também ocorre de uma forma organizada, mas já em zonas mais afastadas do centro. E depois a gente começa a ter as zonas periféricas descontínuas e os núcleos também que estão sendo formados através dessas dispersões periféricas e que também são muito relacionadas, aqui no Brasil principalmente, às rodovias que formam eixos, vetores de expansão. Então, aqui a gente entra no campo dos vazios urbanos. Então, como já mencionei anteriormente, esses espaços são muito diversos e possuem um universo conceitual muito grande. Então, a gente precisa analisar vários fatores para poder fazer esse estudo e também analisar essa configuração e a presença desses espaços nos processos de urbanização também. Então, a conceituação desses espaços já é um pouco complexa, pois eles são vistos de diferentes formas no mundo inteiro e também são tidas diferentes expressões para que eles sejam representados. Então, aqui a gente tem terrenos vacantes, vagos, terras devolutas, terras especulativas, áreas subaproveitadas, uma infinidade de termos. E o que a gente sempre tem em comum é o efeito de escassez, tanto social quanto de ocupação também nesses espaços, que é uma motivação para investigar esses espaços. Então, aqui a gente traz as diferentes nomenclaturas em diferentes idiomas também. Tanto que algumas são tão importantes que são referências no estudo dos vazios urbanos, mas existe um grande universo conceitual e diferentes tipos de estudos, pois esses espaços se desenvolveram de maneiras diferentes nos diferentes países também. Então, a gente tem aqui em espanhol, em inglês, destacando vacant land, brownfields, e em francês também os friches urbains e os industriais, que são relacionados às indústrias e vazios edificados, e também terrain vague, que é um termo bastante difundido e
importante no estudo dos vazios urbanos. E em português a gente tem inúmeros também formas de representar esses espaços e também diferentes categorias para esses espaços. Então, como comentei agora, para o estudo dos vazios urbanos, o Terrain-Vague do Solá Morales é uma forma de introduzir esses espaços. Então, através desse estudo dos Terrain-Vagues, ele acabou introduzindo esses espaços como elementos ou problemas na realidade da cidade contemporânea, e também é um marco na forma de enxergar esses espaços, porque é uma quebra de paradigma, porque até então esses espaços sempre eram vistos de forma negativa ou tinham essa conotação negativa. E a partir dos estudos dos Terrain-Vagues foram identificadas essas capacidades e essa relação paradoxal que existe entre essa ausência de uso e as conotações negativas que esses espaços carregam, e as potencialidades também, como alternativa para a cidade, como espaço para mudança, como espaço para o começo de uma nova urbanização também. Então, aqui são duas imagens exemplo. Através desse estudo, ele começou a analisar imagens dessas paisagens pós-industriais ao redor do mundo. E, a partir daí, elaborar esses estudos através desses cenários com a estética da degradação e o abandono. Outro termo que a gente pode trazer também são os brownfields, que começaram a ser estudados nos Estados Unidos e representam essas paisagens industriais e se relacionam também com os vazios edificados, mais do que outras áreas. Mas, geralmente, eles são presentes em áreas mais decadentes ou áreas centrais que foram esvaziadas. Então, por isso, é geralmente relacionado a essas paisagens pós-industriais. E também em Cachoeira do Sul a gente consegue identificar esses espaços, porque eles são presentes também numa zona central que anteriormente fazia parte dessa produção e industrialização do processamento de arroz. Aqui embaixo também a gente traz um esqueminha para mostrar a forma como esses espaços, a complexidade de entender esses espaços, pois eles também passam a ser estudados como outras tipologias e também outros tipos de vazios urbanos. Então, os brownfields também são consideradas áreas que foram esvaziadas, áreas contaminadas também, geralmente áreas contaminadas fora do Brasil, terrenos em más condições, áreas abandonadas, também podem ser áreas subutilizadas ou áreas vacantes, mas principalmente áreas que foram esvaziadas e áreas que estão abandonadas aqui na nossa realidade. Então, ainda continuando essa questão do universo conceitual, a gente pode falar desses conceitos dos vazios urbanos, como fichês sociais, fichês urbanos, fichês industriais, terrain-vague, espaços vaziados, espaços à espera, vazios centrais e vazios periféricos. Outro conceito importante também seria o efeito de contágio, que também é apontado por alguns autores e que mostra a forma como esses espaços podem ir se replicando na maneira como eles estão inseridos nos tecidos urbanos. Então, quanto mais terrenos vagos ou vazios urbanos como um problema para essas áreas entornos, eles começam a afetar o seu entorno imediato também. Então, aqui a gente traz uma questão que abarca os universos conceituais também, as classes e definições que esses espaços são estudados por diferentes autores. Inclusive, alguns utilizam da mesma nomenclatura para representar diferentes tipos de vazios urbanos. Então, a gente tem um universo que seria o universo construído, relacionado mais aos vazios edificados, econômico, que tem a ver também com essas questões da desindustrialização e desfuncionalização de áreas antes fundamentais, e os vazios sociais, que são mais associados a essa
essa questão da escassez social e também representando como um risco, problema para as cidades. Então, a gente tem desde áreas ociosas, espaços desocupados, subutilizados, desafetados, e eles têm uma relação direta com espaços tanto edificados quanto não edificados. Também se relacionam com os elementos estruturantes das cidades, as rodovias, ferrovias. Também são considerados como espaços intersticiais também. E também espaços que já tiveram utilização, mas que hoje em dia já não funcionam ou foram substituídos, tiveram um uso substituído devido à mudança do perfil populacional dessas áreas também. Então, por fim, a gente traz, nessa parte do referencial teórico, a gente traz os conceitos de paisagem e espaço, porque é a forma como a gente entendeu que seriam feitas essas análises, porque através da nossa análise e visão desses espaços, a gente conseguiu definir categorias de análise e categorizar esses espaços. Então, a partir desse conceito de paisagem, espaço e percepção da paisagem, que a gente chega aos resultados também. Então, a gente traz esses conceitos da paisagem, da multifuncionalidade, multidisciplinaridade da paisagem, que se estende além dessas questões de arquitetura e do urbanismo, mas que vão para outras áreas, e também entender a paisagem como um sistema também. Então, aqui a gente traz esses conceitos de imagem urbana, paisagem urbana e a dimensão perceptiva. Então, através da imagem urbana, a gente traz a semiótica da paisagem e esses componentes que a gente consegue identificar, que seria identidade, estrutura e significado. A partir daí, a gente consegue identificar os elementos simbólicos e a forma como esses espaços também podem ser analisados. E também através da imaginabilidade, que a gente divide entre funcionalidade, legibilidade e visibilidade, a gente consegue criar cenários ou identificar esses espaços de formas diferentes das como eles se apresentam. E através da leitura da paisagem urbana, que a gente tem duas dimensões, que seria a ambiental, natural e a sociocultural, a gente consegue diferenciar essas questões que relacionadas a essa paisagem sociocultural e também as questões ambientais, que devem ser levadas em consideração. E através da dimensão perceptiva que a gente consegue fazer essa leitura e classificação, identificação desses espaços, que é através da sensação e da percepção que a gente acaba gerando esse processo de identificação, escolha e valoração dos espaços. Aqui a gente apresenta o elemento da pesquisa, que seriam os processos metodológicos, divididos em algumas etapas também. Então, primeiramente, a gente faz essa conceituação, estudo desses conceitos, que são as transformações urbanas, os rios urbanos e essas questões das dimensões perceptivas. Depois a gente faz os recortes, que seria o recorte temporal, físico e temático. Posteriormente, foi feita também essa organização da base de dados, que seria essa coleta de informações de georreferenciamento para analisar, para que a gente tivesse os mapas depois também, a realização do fotoquestionário online e também uma pesquisa sobre o histórico da cidade, mapas também históricos para analisar essa evolução urbana. A partir daí, a gente realiza o estudo do fenômeno dos vazios urbanos, através da definição das categorias de análise, a espacialização desses dados levantados e através do estudo de percepção também, que foi adotado aqui como um método secundário. Por fim, a gente faz a interpolação desses dados e a análise dos resultados. Então, para que a gente conseguisse definir essas categorias de análise, primeiro foi adotado que os vazios urbanos poderiam ser considerados um grande grupo, porque como um universo conceitual existe uma grande diversidade desses espaços, então são considerados como um grande grupo. E para essa definição de categorias, a gente traz os níveis de obsolescência, que são a forma como eles se apresentam, como um fator de
como um fator ou critério de caracterização. E, por fim, a gente define as categorias através dessas características específicas desses espaços, assim como os locais onde eles ocorrem. A gente faz o levantamento através do geoprocessamento, que seriam esses dados georreferenciados, para que a gente conseguisse fazer os mapas, e as análises são feitas através de métricas espaciais, que seriam formas de estudar a paisagem através de operações nos sistemas de georreferenciamento. As três métricas que a gente utiliza são baseadas em medidas de distribuição espacial e medidas de análise e interpolação espacial. As medidas de distribuição espacial são as de centralidade também e localização dos centroides, que são mostrados aqui nessa figura. Na primeira, onde a gente localiza os centros desses terrenos e dessas formas, para que a gente consiga ter um ponto de referências para a análise posterior. E as elipses de distribuição, que apontam essas tendências de distribuição e que mostram também se esses espaços estão dispersos, se apresentam um padrão de dispersão ou de concentração ou clusterização, que seria agrupamentos nas determinadas áreas que ocorrem. E, como medida de análise de interpolação, a gente traz a densidade de kernel, que mostra, que aponta uma densidade de incidência e que a gente pode trazer parâmetros para que a gente consiga também analisar. Aqui no caso desse estudo, a gente trouxe o parâmetro de incidência, que seria a densidade de pontos, e também o parâmetro de área, pois como alguns tipos de vazios apresentam uma área muito maior do que os outros, o parâmetro de área também seria relevante ser estudado, pois também revela um padrão de distribuição. Então, aqui a gente traz também a percepção local como método secundário, através do fotoquestionário. Aqui a gente elaborou uma quantidade de pessoas para a gente ter essa amostra da cidade. Então, atualmente a cidade apresenta uma população de 81.500 pessoas aproximadamente. Então, a gente acabou excluindo a população urbana, mais rural, mantendo só a urbana. Então, o universo desse estudo teria essas 51.000 pessoas, e a gente acabou, através desses parâmetros de amostra, chegando a um cálculo de 115 respondentes para o fotoquestionário, para que a gente tivesse um padrão de 80% de confiança. Então, a partir do fotoquestionário, a gente traz alguns exemplos desses espaços, aqui mostrados esses 9 exemplos, e com questionamentos para que as pessoas identificassem suas preferências. Então, aqui, para as áreas que a gente traz de exemplo, a gente pergunta quais as opções desses vazios que você considera que tenham maior importância visual para a cidade, quais você considera que tenham maior impacto negativo, qual a sensação que esses espaços te causam, quais as atividades e usos que você gostaria que houvessem nesses espaços, e quais as opções desses vazios urbanos você considera que tem o maior potencial de reabilitação. E também a gente traz alguns exemplos, referências de projetos de reabilitação em alguns espaços ao redor do mundo, e que a gente pergunta quais desses espaços que já passaram por processos de reabilitação os respondentes preferirem. Então, orientando no estudo de caracterização da cidade como campo de estudo, a gente apresenta a cidade de Cachoeiro do Sul. Então, Cachoeiro do Sul é uma cidade que fica na região central do estado do Rio Grande do Sul, distante uns 200 quilômetros de Porto Alegre. É o 5º município mais antigo do estado também, o que o torna uma referência histórica também para o estado. É considerado uma das capitais farroupilhas também, ainda ostenta o título de capital nacional do arroz, mesmo não sendo a maior produtora de arroz do país, mas ainda tem bastante relação com o rio Jacuí e com a produção orizícola.
e atualmente a população é estimada em 81.552 habitantes, segundo o IBGE. Então, trazendo alguns aspectos gerais da cidade, aqui a gente pode ter um panorama aéreo que evidencia essa relação da cidade com o rio também, e a forma como ela se expande no sentido contrário do rio, e também essa relação direta da produção risícola com a cidade, pois os arrozais já ficam muito próximos da área urbana. Então, a gente consegue ter uma noção da importância da produção do grão para a cidade também. Aqui também aqui abaixo a gente mostra uma parada do rico patrimônio histórico que a cidade possui também, e que é de extrema importância e grande importância para o Estado. Alguns em ótimo estado de conservação, restauração, porém outros apresentam ainda essa estética da degradação e deteriorização. Aqui também um pouco do cotidiano da cidade, uma cidade de médio porte, e também a relação da agricultura e da pecuária com a economia da cidade. Que a gente apresenta também esses elementos estruturantes da cidade também, uma forma de mostrar como a cidade se apresenta atualmente, a espacialização. A gente consegue ver as principais vias aqui, que estão quase todas no sentido sul-norte. Também a poligonal histórica, que fica próximo ao Rio Jacuí e se estende ao norte. A ferrovia também, que corta a cidade no porção norte. E também a delimitação da mancha urbanizada, até onde a gente tem a cidade de uma forma bastante consolidada, e também o perímetro urbano, que se apresenta numa extensão muito maior do que a área urbanizada. Aqui também a gente apresenta um mapa de usos, onde a gente consegue ver a concentração do uso comercial através das principais vias da cidade, formando essa mancha mais escura, e que também tem muita relação com esse eixo sul-norte com que a cidade se desenvolveu. E também a predominância do uso residencial no restante das áreas. Aqui também a gente traz um mapa só para mostrar de uma forma morfológica a maneira como essas edificações estão dispostas na mancha urbana também, e a poligonal histórica como ocorre. Também há um mapa de renda média de acordo com os dados censitários, onde a gente mostra essa concentração de renda mais nas áreas centrais e leste da cidade, e um mapa de densidade demográfica que também mostra essas concentrações de populações nas regiões periféricas. Aqui a gente apresenta um breve histórico dessa evolução urbana da cidade, que começa com os conflitos territoriais entre Brasil e Portugal, através dos tratados de divisão de terras. Então, a gente tem a chegada dos portugueses, e com a chegada deles também a chegada de índios, povos escravos, e o intuito de fornecer mão de obra e suporte para esses soldados que já estavam habitando a região. Outro fato importante é o desmembramento da vila, que a forma como a cidade, a configuração da cidade fazia parte de Rio Pardo, então houve esse desmembramento e emancipação da cidade posteriormente, fazendo que Cachoeira ocupasse grande parte do território do estado. Então aqui a gente traz uma representação da vila, mostra a cidade já numa configuração inicial, ainda no século XVII. Então, aqui também a gente traz a primeira formação, o primeiro núcleo urbano mapeado que existe na cidade, onde a gente vê essa conformação de ruas
em formato enxadrezado, e que já começam a apresentar essa tendência de expansão no eixo sul-norte. A partir daí, várias edificações de importância que existem hoje no centro da cidade começaram a surgir, também obras de expansão e adequação urbana, assim como a chegada dos imigrantes alemães e italianos, que trouxeram consigo a cultura do cultivo do arroz. E aí começa essa relação da cidade com a produção e processamento do grão. Então, a partir dos anos do século XX, novas estruturações, a cidade passou por novas estruturações, como construção de bairros, até a linha férrea e as primeiras adequações para saneamento e abastecimento de água da cidade. Então, a partir dos anos 40 e 60, houve um grande crescimento populacional impulsionado por essa riqueza gerada a partir do arroz. Em 1964, a gente tem o primeiro plano diretor e a cidade começa, a partir daí, a apresentar esse crescimento urbano tentacular. E as primeiras regiões periféricas começam a surgir. Posteriormente, a gente tem também a desativação dessa primeira linha férrea, substituída por uma linha mais ao norte da cidade, a implantação da rodovia e também os novos planos diretores. Então, aqui a gente, através do declínio da indústria relacionada ao arroz, a gente começa a ter essa transição demográfica, os processos de desindustrialização, a cidade passa a não ser mais um polo de abastecimento regional e a gente começa a ter a perda do poder do setor industrial, a estagnação econômica e o surgimento da obsolescência da paisagem no contexto da cidade. Aqui a gente consegue fazer uma análise dessa evolução urbana através dos traçados urbanos identificados nos mapeamentos. Então, a gente consegue ver que a cidade começa com um núcleo bastante pequeno e já começa a se expandir a norte, evidenciando esse eixo sul-norte e mantendo áreas esvaziadas na região leste-oeste. E a partir dos anos 60, esse crescimento começa a apresentar esse padrão tentacular e disperso, ocupando essas periferias. Aqui também a gente traz uma parada também para ver essa diferença entre os perímetros urbanos aprovados nos planos diretores da cidade também, que apresentaram uma acréscimo de área durante os anos também, independente do crescimento urbano, eles foram crescendo e expandindo-se. Assim como essas alterações no perímetro urbano também, os planos diretores traziam diretrizes para restrição e ocupação dessas áreas também, que já apresentavam condições de esvaziamento. Então, aqui a gente traz um resumo de como aconteceu essa expansão. Primeiramente, esse núcleo inicial se expande para norte, posteriormente começa a se dispersar e, por fim, apresenta esses espaços esvaziados nas bordas da cidade. Aqui a gente traz uma aplicação do modelo morfológico funcional, que foi mostrado anteriormente, na cidade de Cachoeira do Sul, onde a gente identifica o núcleo central, as áreas pericentrais e periféricas, assim como as periferias, tanto as descontínuas, desorganizadas, quanto as organizadas. E a partir delas, a gente começa a ver os núcleos vazios que começam a ser formados e que reproduzem esses vazios urbanos. A partir daí, também a gente consegue ter essa ideia de que as vias também formam eixos, vetores de expansão. Aqui a gente traz um mapa onde a gente espacializa todos os vazios urbanos da cidade através do geoprocessamento, e a gente vê que a cidade apresenta uma grande área de vazios urbanos nas bordas, principalmente na região leste, e
que se apresenta como perfurações na cidade também, grande incidência na mancha urbanizada. Esses espaços representam 26% da área do perímetro urbano. Então, seria uma área bastante considerável. A partir daí, do levantamento desses vazios, a gente começa a caracterizar esses vazios urbanos. Então, a gente começa pelo grande grupo dos vazios, depois divide em 5 categorias, que seriam vazios desocupados, desafetados, estruturais, subocupados e subutilizados. Com relação ao espaço que esses espaços ocupam, os vazios desocupados têm relação com lotes, grandes lotes ou glebas. Vazios desafetados têm a ver com as edificações, com a ausência de uso. Os vazios estruturais também têm relação com grandes glebas que estão relacionadas com infraestrutura urbana. Os vazios subocupados, que têm relação com os lotes, e os subutilizados através das edificações que não têm sua utilização total. Então, como característica, a gente traz esses vazios desocupados como lotes que não têm ocupação, que foram esvaziados ou nunca utilizados. Os desafetados como edificações não ocupadas, que possuem grandes áreas construídas, mas que foram esvaziadas ou que se apresentam em estado de arruinamento. Os vazios estruturais podem ser bordas de rodovias, linhas ferroviárias, estações ferroviárias desativadas e também bordas de rios, quando esses espaços se apresentam como elementos estruturantes na formação da cidade. Os vazios subocupados, que seriam os lotes subutilizados, que são geralmente representados por terrenos que têm estacionamentos ou utilização para pastagem, e os vazios subutilizados, que são as edificações subutilizadas, que, nesse caso aqui em Cachoeira, eles pertencem a conjuntos de arquitetura industrial e que são parcialmente utilizadas e que também são geralmente localizados no centro da cidade. Então, a gente tem aqui essas relações de uso também, ocupação e uso também. Alguns possuem uso parcial ou total, outros apenas um uso parcial ou ocupação parcial. Então, esses são os níveis de obsolescência que a gente determinou para conseguir fazer essa classificação em 5 categorias diferentes. Então, aqui a gente tem a representação desses espaços divididos em categorias também. Então, a gente consegue ver que os vazios desocupados representam a maior parte dessas áreas vazias da cidade, representam 65%. Os vazios subocupados também representam uma grande área, por eles também estarem localizados nessas bordas. E os vazios desafetados e subutilizados são os com menos área, mas que estão localizados na área central da cidade também. E também é possível notar os vazios estruturais localizados nas bordas do rio Jacuí e também da ferrovia mais a norte. Eles são representados e espacializados de uma forma mais localizada. Aqui também a gente consegue, através das elipses de distribuição, ter uma ideia desses parâmetros de distribuição aqui nesse primeiro mapa de uma forma geral para todos os vazios da cidade. Então, a gente consegue identificar essa dispersão desses espaços pela cidade e também essa orientação no eixo sul-norte, que tem grande força. Os vazios desafetados, eles apresentam uma tendência quase que igual a dos vazios urbanos no geral, por conta da área que eles ocupam. Os vazios desafetados e os vazios subutilizados, a gente consegue identificar essa clusterização e concentração desses espaços na zona central da cidade. Os vazios estruturais, aqui no quadro 4, a gente consegue identificar essa espacialização mais linear deles, por eles estarem localizados nos extremos norte e sul da cidade. E os vazios subutilizados, que também apresentam essa tendência de dispersão no sentido leste-oeste e que também possuem grande área. Também como uma forma de analisar esses espaços, a gente traz 2 medidas que seriam a área média e
LPI, que seria Large Patch Index, que é uma análise das discrepâncias entre esses tamanhos desses terrenos. Através da área média, a gente consegue ver que os vazios subocupados e os desocupados estão mais em conformidade com os vazios urbanos no geral. Então, tem essa semelhança. E com relação ao Large Patch Index, que é um cálculo que relaciona a área do maior terreno, ou vazio urbano, relacionado com o total desses. Então, quanto mais próximo de zero a gente tiver esse índice, mais discrepância nos tamanhos desses espaços a gente vai ter. Então, a gente consegue também ver que os vazios desocupados e os subocupados apresentam essa maior quebra de tamanhos e diferenças de como são representados. E os vazios estruturais, a gente vê que são os que apresentam menos discrepância por conta da relação que eles têm com essas áreas de bordas, porque geralmente são grandes terrenos vazios. Então, a gente não vai encontrar terrenos de pequenas proporções nessa categoria. Aqui a gente mostra um mapa de densidade, que foi comentado anteriormente, com os dois atributos, que seriam o atributo de distribuição e o atributo de área. Então, a gente consegue ver a diferença que a gente tem através da concentração de espaços. Se formos considerar a concentração, esses espaços ainda estão dentro da mancha urbanizada, mas ao analisarmos essa densidade como atributo de área, a gente consegue ver que essas áreas estão concentradas fora da mancha urbanizada e formam corredores nas bordas leste e oeste da cidade também. Então, a partir daqui, a gente consegue mostrar alguns exemplos desses espaços. Aqui, os vazios desocupados, que são geralmente grandes terrenos que não têm nenhuma ocupação, apresentam-se vazios. E em Cachoeira do Sul, particularmente, geralmente tem essa estética de campo, pastagem, e eles estão muito próximos das zonas urbanizadas também. Aqui uma espacialização dos vazios desocupados e mostrando também as elipses de distribuição. Aqui a elipse em preto mostra essa elipse de distribuição e em azul a elipse com um atributo de área também, onde a gente consegue ver essa predominância dos vazios desocupados nessa área leste da cidade. E também aqui os mapas de densidade de distribuição e clusterização desses espaços, apresentando primeiro essa densidade por incidência e depois pelo atributo de área também. Aqui os vazios desafetados, que são edificações que não possuem uso nenhum, estão em condições de arruinamento ou foram esvaziadas. Aqui a gente traz dois exemplos de prédios relacionados a essas questões industriais e também uma estação ferroviária desocupada. Então, aqui a gente consegue ver a distribuição desses espaços na zona central, muito associados também à poligonal histórica da cidade, e eles apresentam-se com essa distribuição tanto de área quanto de incidência muito similar por conta da semelhança que tem nas áreas desses espaços. Então, como eles são relacionados a edificações, eles não têm essa discrepância. Aqui os vazios estruturais, que seriam relacionados à borda do rio ou às bordas da ferrovia. Aqui a gente consegue ver a espacialização deles, que eles se distribuem de forma linear através do rio Jacuí e da ferrovia ao norte. Por isso que essa distribuição se apresenta de uma forma, essa elipse se apresenta de uma forma mais alongada. E também tem essa semelhança nos atributos tanto de distribuição quanto de área. Os vazios subocupados, que seriam os terrenos com uma ocupação parcial.
e que também apresentam-se nas bordas da cidade através de grandes glebas, mas também em grande quantidade no centro da cidade. Então, por isso, essa característica de dispersão e não clusterização, que a gente consegue ver a distribuição deles também em quase toda a mancha urbana, mas relacionada às áreas também de uma forma mais periférica. Aqui os vazios subutilizados, que seriam esses grandes engenhos que existem na zona central da cidade, e que também concentram-se nessa zona mais próxima do perímetro central, da perimetral central, e apresenta essa característica de clusterização também. E que tem também a menor porcentagem em relação ao total de vazios urbanos existentes na cidade. Aqui, com relação ao método da percepção da população local, a gente traz também alguns resultados de como as pessoas veem esses espaços. Então, mais da metade sabia ou já ouviu falar sobre os espaços, e uma grande parcela também afirma não conhecer, não saber o que são os vazios urbanos. Mas depois de ser apresentado uma breve caracterização desses espaços, acreditam que conheçam espaços com essas características. Então, com relação aos espaços que as pessoas consideravam que tinham maior importância visual para a cidade, esses três exemplos foram os mais escolhidos, que seriam a borda do rio e os vazios edificados industriais. Com relação também aos espaços que passaram pelos processos de reabilitação, esses foram os três preferidos, relacionados também a edificações industriais reabilitadas, espaços com bordas de rio, associando também essas duas questões, né? E, por fim, sobre quais das opções teriam maior potencial de reabilitação, todas são relacionadas a edificações e à arquitetura industrial também da cidade. Aqui, a gente acaba elaborando estratégias e possibilidades de reabilitação, mostradas aqui de uma forma mais direcionada para cada uma das tipologias. Então, com relação aos vazios desocupados, como eles são encontrados e tiveram essa formação relacionada com esse eixo de expansão da cidade, que gerou essas áreas esvaziadas na região leste-oeste. Então, recomendações seriam o adensamento dessas áreas, evitando também a formação dessa continuação dos espaços vazios, e também aproveitar a continuidade desses espaços como um potencial corredor ecológico para esses espaços também. E também criação de espaços livres, já que a cidade tem uma carência nesses espaços. Com relação aos vazios desafetados, que também são relacionados com as edificações sem usos ou que estão esvaziadas, elas têm esse potencial relacionado justamente à estrutura já existente. Então, a revitalização desses espaços, dessas edificações, com novos usos e atividades, e também uma integração entre essas outras edificações já ocupadas no centro da cidade. Com relação aos vazios estruturais, eles têm essa tendência de acompanhar esses eixos lineares da rodovia e do rio, também tem essa potencialidade característica para a criação de espaços livres lineares no entorno do rio, uma revitalização, e também favorecendo o uso sazonal desse recurso, já que ele tem essas diferenças de usos nas estações do ano. E também criação para caminhos de interligação entre essas distintas regiões também, como espaços livres. Os vazios subocupados também, assim como os desocupados, que ocupam grandes áreas nas regiões periféricas da cidade, também podem ser estimulada a ocupação dessas áreas, que também têm alguma utilização secundária, porém não utilizam do potencial construtivo ou social que essas áreas apresentam. Então, seriam também os espaços chave para adensamento dessas bordas leste-oeste da cidade.
E, por fim, os vazios subutilizados, que, assim como mostrado na pesquisa de percepção local, como são os espaços mais representativos e que considerados mais simbólicos na cidade, também podem funcionar como elementos simbólicos e representativos para a criação de novos projetos e revitalização desse espaço e dessa área central também. Assim como a formação de circuito cultural ou alguma forma de revitalizar essa área. E também a inserção da tecnologia, da arte, inovação como forma de atrair as pessoas, negócios, potencializar o entorno também. Aqui a gente traz o cruzamento dos métodos, que é uma forma como a gente viu quais métodos se complementaram, quais foram úteis para cada tipo de tópico estudar. Então, com a identificação das causas e origens dos vazios urbanos, a gente conseguiu, através da categorização e da espacialização, atender esse tópico. Para caracterização e qualificação, a gente também consegue, através da categorização, espacialização e de forma parcial, os fotos questionários também deram um aparato para isso. Com relação ao entorno e a paisagem urbana, todos os métodos, de certa forma, contribuem para criar categorias de análise. Foi basicamente a caracterização com as tipologias e conceitos. Para análise da espacialidade, o método principal foi a espacialização. Para análise da dispersão, a gente também utilizou da espacialização como método principal. A análise de incidência do fenômeno, a gente traz a espacialização e os fotoquestionários de maneira mais parcial também. Para as recomendações, estratégias e possibilidades de reabilitação, os métodos adotados foram úteis. E para apontar os espaços com potencial de reabilitação, através da categorização, o conceito, a gente não consegue ter essa ideia e percepção, mas através da espacialização e dos fotoquestionários, sim. Então, a gente, através dessa pesquisa, análise multimétodos, a gente consegue complementar todos os métodos para conseguir atender esses tópicos desejados. Então, por fim, a gente reforça essa questão da expansão da cidade e suburbanização, que acabou levando o processo formação dessas grandes áreas vazias no entorno da cidade. Também a questão do declínio econômico e recessão demográfica, que vem gerando durante os anos esse esvaziamento de áreas edificadas e importantes para a cidade. Essa questão da dispersão e clusterização dos vazios urbanos, dependendo das categorias, sendo os desocupados e subocupados, apresentando essa grande dispersão pela cidade, e a clusterização dos vazios subutilizados e desafetados no centro da cidade. Também a importância simbólica desses vazios edificados para a cidade como um marco da arquitetura e as diferentes possibilidades e potencialidades que esses espaços apresentam para o futuro da cidade. É isso.